Vamos então, 25º exame, primeira questão. Lembrando que o 25º exame houve uma reaplicação na cidade de Porto Alegre. Aí. Nós estamos trabalhando com a unificada, a prova unificada. Tem aí na descrição, tem um link aí, se você não tem essa prova, abaixo tem um link aí que dá acesso à prova unificada do 25º exame. E vamos à primeira questão. Não se inscreveu? Se inscreve, aproveita aí. Vamos aqui, sem muitas delongas. O Lucas, ele é um jovem de 22 anos, primário, vem dizendo a questão aqui, e ele foi denunciado pela prática de crime de extorsão simples, lá previsto lá no artigo 158 do Código Penal, que a pena varia de 4 a 10 anos, né? E o magistrado, no dia 5 de maio de 2016, segundo a questão aqui, recebe a denúncia e já decreta a prisão preventiva. E o Lucas, logo no dia seguinte, ali no dia 6 de maio de 2016, ele já começa a cumprir essa prisão preventiva e passa toda a instrução probatória, todo o processo judicial em si, preso ali preventivamente. E quando foi no dia 24 de janeiro de 2017, o Lucas ele é apenado ali a pena no semiaberto de 4 anos, 3 meses de reclusão e mais 12 dias multa, tá bom? E vem dizendo mais o que é a questão. Aí, só para dar aquela relembrada no que tange a prisão, existe a prisão penal, né, conforme aconteceu aqui, o Lucas, aconteceram duas situações, afinal de contas. A prisão penal, que é aquela logo após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né, que é a prisão penal, transitou em julgado, o condenado, o réu, né, vai passar a cumprir a pena. O Estado vai exercer seu poder, sua pretensão executória, seu poder de fazer valer o direito de punir e executar a pena do condenado, do réu, né? E tem a prisão processual, que é antes, tudo que for antes, ali antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ela é considerada prisão processual, porque está no curso do processo. Então, chamamos de prisão penal após o trânsito em julgado e prisão processual antes do trânsito em julgado, que foi o que aconteceu aqui. E nesse caso aqui, tanto o Lucas ficou em prisão provisória, no caso aqui é a chamada prisão preventiva, no caso preventiva, e tanto ele foi condenado logo em seguida e foi também a chamada prisão penal para ele aqui. Tá bom? Então, seguindo aqui, dizendo aí o Lucas, ele tinha, conversando com o advogado, ele ficou preocupado com duas situações. Uma, se a prisão preventiva dele ainda ia continuar preso ainda, né? Preso, e a outra que ele não tinha, conforme a questão deixa claro, que ele morava em um local de comunidade de poder aquisitivo muito baixo, e ele, antes de ser preso, ele trabalhava em bico, né, fazendo serviços informais e ganhava meio salário por mínimo por prestação dos serviços informais, pela remuneração ali, então muito pouco ele ganhava. Então ele ficou preocupado com essas duas situações. Então vamos aqui encarar a questão, vamos ver pela letra A, que fala aqui a letra A. Qual argumento a ser formulado em sede de recurso para a alteração do regime prisional do início do cumprimento da pena aplicada, mantida a pena de 4 anos e 3 meses. Verificamos aqui que o Lucas, ele ficou lá do período, logo após o recebendo da denúncia, ali o recebendo da denúncia, que foi em 5 de maio, logo no dia 6 de maio de 2016, ele ficou preso preventivamente até 24 de janeiro de 2017. Então, não lá precisa de mais de 8 meses, Então, aqui existe o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que já centraliza, já direciona esse sentido aqui, dizendo que as penas cumpridas em prisão processual cumpridas, elas valem sim como pena cumprida. Entendeu? A pena cumprida, lógico, vale como pena cumprida. A prisão preventiva vai valer em si, vai abater esse tempo aqui de 4 anos e 3 meses que foi acomodado ao Lucas aqui na sua sentença. Vamos verificar então o artigo 389, 387, parágrafo 2º, 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal.
Diz aqui que o tempo da prisão provisória, da prisão administrativa, da internação no Brasil, no estrangeiro, será computado para fim de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. Então, aqui esse tempo será computado. Então, os 8 meses, alguns dias que o Lucas passou, essa pena será computada. A isso nós chamamos do Instituto da Detração, previsto lá no artigo 42 do Código Penal. O artigo 42 diz aqui em verbos, bem nas palavras do que nos interessa. Computam-se na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória, tá bom? Que é, no caso, o tempo de prisão provisória, considerada. A prisão preventiva é uma prisão provisória, é uma prisão que está em curso do processo, não houve ainda condenação, não houve sentença transitada em julgado. Então, aqui considera-se uma prisão provisória. A esse termo nós chamamos do Instituto da Detração, previsto no artigo 42 do Código Penal. Então, sim, esses 4 anos e 3 meses aqui Lucas estaria no semiaberto, abatendo os 8 meses, alguns dias que ele já cumpriu, é só fazer as contas aí, pega as datas aí, faz as contas, e ele vai então ficar com uma pena já de início ali, inicial, de menos de 4 anos. Aí ele vai entrar no artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, que fala que o início da pena com esse quanto já inicia no regime aberto, tá bom? É só dar uma olhadinha lá, vamos olhando, verificando os códigos, os dispositivos, vamos verificar tudo isso aí, tá tudo no código aí, não podemos deixar de ler, observar e ver onde que está essa situação. A segunda pergunta, a letra B. Qual argumento a ser apresentado em sede de recurso em busca da redução do valor do dia multa? Ora, o juiz, ao aplicar a pena, ele acomoda ali 4 anos e 3 meses a lucro e bota mais 12 meses, 12 dias multa, e equivale ali, depois no final vem dizendo que a cada dia seria um salário mínimo. Ele tem que observar, no caso aqui, no caso do Lucas, a hipossuficiência que ele está envolvido. Ou seja, ele mora em comunidade carente, ele também recebe pouco pelo serviço informal, ele não tem emprego fixo, formal. Então o juiz tem que observar o artigo 60 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha no 60? Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. Então o juiz deve observar. Então no recurso de apelação, que vai ser o caso aqui, provavelmente o advogado vai recorrer, no que tange aí para o regime aberto, conforme nós já conversamos, e também dizer que o Lucas é hipossuficiente, mora em comunidade carente e não tem emprego fixo e trabalha com esses trabalhos informais, e que cada trabalho daria para ele meio salário mínimo. Como que ele iria pagar o que o magistrado impôs aqui? Então, colocando lá e essa situação toda, o artigo 60 fala sobre a multa, artigo 60 do Código Penal, vimos o 387, parágrafo 2º, 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, tá bom? Que fala que pode, e sim, utilizar do Instituto da Detração, previsto no artigo 42 do Código Penal. É muita informação, mas é isso aí. Volta a fita, dá uma olhadinha e vamos verificando que a questão veio tranquila, eu acredito que veio tranquila. É só lembrar do Instituto da Detração, traz lá no artigo 42, pelo menos meu código tem, a remissão ao 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. E aí vamos trabalhando, colocando tudo isso aí na prova, tá bom? Fique com Deus. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dislike, mas bota no comentário e vamos botar o motivo porque deu o dislike aí, tá bom? Até a próxima. Valeu!